Boa noite. Cara irmã, caro irmão, que a paz de Jesus, o amigo incondicional de nós todos, esteja contigo. A NASA, Instituto de Pesquisa e de Investigação dos Estados Unidos, descobriu essa semana um novo planeta semelhante ao nosso. Embora fora do nosso sistema solar, mas de condições idênticas e provavelmente, haja vida nesse planeta. E tomara que, segundo a assertiva de Jesus, quando ele afirma que na casa de meu Pai existem várias moradas, tomara que esse planeta seja habitado, vamos dizer assim, com uma espécie melhor do que a nossa, Porque nós ainda estamos longe, ainda assim, de fazer muito para atingir um estágio que pelo menos se possa prever uma melhoria, uma regeneração. E hoje eu fiquei sabendo que de 100 habitantes do mundo, 3 são brasileiros. E que 100 homicídios que ocorrem no mundo, 11 são aqui no Brasil. Então é uma estatística lamentosa, Então tomara que realmente esse novo planeta descoberto já seja mais evoluído do que o nosso. E o nosso querido irmão Chico Xavier, ele nos conta no livro Minutos com Chico Xavier, de autoria de José Carlos de Lucas, a nossa missão na Terra, para ver se há um melhoramento. E o Chico diz o seguinte: cada um de nós vem à Terra para aprender a amar. Não viemos para aprender a ser amados, mas sim a amar. O Chico é bem categórico, com relação a essa máxima, que o Cristo nos deixou, que é o amor. Então vejamos, já imaginou se todos nós estivéssemos empenhados em cumprir essa missão que cada um tem ao renascer neste planeta? Já pensou como viveria nossa família se dentro do lar estivéssemos preocupados com a felicidade do outro? E no trabalho? Como seria maravilhoso se o patrão procurasse a alegria do empregado? Quanta bênção haveria se os trabalhadores de uma empresa cooperassem pelo sucesso do patrão? As nações viveriam um clima de paz verdadeira se cada um colaborasse para o progresso do outro. Se tudo isso ocorresse, ninguém teria inimigos, ninguém se sentiria só, ninguém teria mágoas, ninguém teria a consciência pesada por culpas. É porque tudo isso nos parece tão distante. Chico Xavier nos deu a resposta. A maioria de nós deseja ser amado. E poucos, muitos poucos, amam de verdade. Eu não estou falando do vizinho. Não estou me referindo a algum presente. Não estou pensando em algum político ou criminoso. Estou com o dedo apontado para mim. Meus irmãos, é com satisfação que nós recebemos a todos
E nós aqui também nos sentimos felizes e honrados com a presença dos trabalhadores desta casa, que conosco comungam com esse trabalho. Os nossos queridos irmãos William e Wagner, o nosso grupo musical, que está, vamos dizer assim, distribuindo já o que será o novo CD, que está sendo já programado, com novos cânticos, que para nós também é uma alegria, uma satisfação. E o nosso cinegrafista, nós temos um cinegrafista, que fica ali, observando e filmando tudo que ocorre aqui, Vocês precisam ter cuidado, viu? Porque o rapaz ali é perigoso, E os demais companheiros, nesse momento estão nas salas mediúnicas, e no atendimento. Então, é uma alegria imensa ter todo esse trabalho, em conjunto, e que Deus abençoe a todos. Que assim seja. A próxima música está no papel que foi distribuído a vocês, Coração de Amigo. Estava falando de Alzheimer ali, parece que pegou. O Livro dos Espíritos, certo? Que é justamente sobre
as crianças, né? Sempre houve muita dúvida, controvérsia sobre o destino da criança depois da morte, né? Quando a igreja, o cristianismo se tornou, por ordem, vamos dizer assim, de Constantino, uma religião oficial, e nasce o primeiro ramo do cristianismo, que foi chamado de Igreja Católica Apostólica Romana. Católica porque a palavra quer dizer universal, então tem várias variações aí, sinônimo, vamos dizer assim, da palavra católica. E entre os muitos dogmas criou-se o limbo. Era para onde iam as crianças que haviam desencarnado sem serem batizadas, né? Eu vi muito no interior dizer: e havia o filho de fulano, não deu tempo de levar para o pai, a bichinha morreu pagando. Aí, coitada, foi pro limbo. Aí quando foi, depois a igreja teve que se modernizar. E dentre as muitas informações, com certeza colheram do Espiritismo essa de que as crianças não podendo, o limbo, iam para lá, as crianças que tendo morrido, como não cometeram pecado, nem cometeram bem, nem praticaram bem, elas iam para o limbo. E a igreja em 2007, se não me engano, ela simplesmente aboliu o limbo, e tinha muito mais lógica e coerência. Eu até brinquei e disse que onde era que iam colocar esses espíritos que passaram tanto tempo lá no limbo, né? Bem, o Espiritismo já em 1857 falava sobre o destino do espírito que nasce criança, vamos dizer assim. Nós somos crianças, todos nós ganhamos um corpo através da reencarnação, e esse corpo teve que progredir, assim como o espírito progride a cada vida, a cada reencarnação. Mas sempre as pessoas diziam que quando a criança morria, ela simplesmente se tornava adulta. Não havia no céu um lugar para as crianças. Só tinha o limbo e se pensava que ia para lá. Nunca se imaginou que, se a natureza não dá salto na Terra, no plano espiritual o cronograma é muito mais perfeito, né, de funcionamento. Então as crianças que morrem na idade, tem uma idade do menino, né, elas têm no plano espiritual as creches, tem as tias, não é? Porque para não interromper o processo. Primeiro porque o espírito teve que esquecer as outras vidas para poder renascer. Porque muito de nós, se lembrasse as vidas passadas, com certeza provocaria o próprio aborto, com medo do que iria enfrentar nessa nova encarnação, né? Mas há informações não apenas de livros espíritas, mas de livros não espíritas. Mês passado nós falamos sobre vários livros em que nós pesquisamos e falamos muito aqui da Carol Bowman, onde ela mostra nos 2 livros dela, Crianças e Suas Vidas Passadas e O Amor Me Trouxe de Volta, a situação das crianças e a preparação delas para um retorno, normalmente na mesma família, certo? Para que haja um prosseguimento de progresso de todos que estavam envolvidos no mesmo caminho. Eu falei de 11, mas na verdade eu pesquisei 17 livros, né? Crianças no Além, psicografia do Chico Xavier e do Carlos Romanciotti, né? O Céu e o Inferno, onde nesse livro Kardec faz uma entrevista, vamos dizer assim, com o espírito de vários tipos, de várias categorias, né? E eles então narram ao desencarnarem para onde foram, como viveram, como tiveram que enfrentar certas informações que eles não queriam lembrar, né? Tem os livros do James Van, que eu falei também, que ele fala muito como
Espíritos entre nós, assuntos pendentes, laços do amor eterno, onde ele fala muito nesse livro sobre a perda, entre aspas, de crianças novinhas, e como os pais ou se desesperam e muitas vezes acatam isso, né? Mas aí ficou naquela de criança vai para o céu. Claro, ela vai para uma colônia espiritual onde ela possa, sem haver nenhum tipo de trauma, elas possam pensar que continuam no plano físico, só que cuidada de uma maneira diferente. Muitas dessas crianças são espíritos tão evoluídos que eles rapidamente, num processo acelerado, eles crescem, vamos usar o nosso vocabulário, né? Então essas crianças são muitas vezes assistidas, né? Outras não, né? Outras elas reencarnam quase que de imediato, né? Assim como muitos de nós encarnamos e reencarnamos como se estivéssemos num sonho, num pesadelo, sem percebermos que estamos voltando para o mundo físico. Há todo um trabalho muito bem feito sobre esse tipo de atendimento no plano espiritual. Mas vamos ler o que Kardec, já naquela época, falava sobre as crianças no plano espiritual. Baixa aí um pouquinho para ver se eu fico com um olho no gato, outro no peixe, né? Na pergunta 197, ele diz: o espírito de uma criança morta em tenra idade é tão avançado como o de um adulto? Né? Algumas vezes muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. E no plano espiritual nós podemos progredir, claro, né? E podemos estacionar durante um certo tempo, porque nós não podemos parar a marcha do progresso nem para nós, nem para o mundo físico e espiritual onde nós estamos vivendo. O espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que seu pai, e isso é muito frequente. Certa vez eu tenho um rapaz, ele casou e tal, mas é uma pessoa que sempre foi aquela pessoa modelo, sem ser, chamam de nerd, né? Ele estudou e tal. Não, ele se divertia, tal, mas sempre ele tirou o primeiro lugar, né? Num colégio aqui, no colégio militar, ele tirou o primeiro lugar aqui em Fortaleza, mas não foi da sala de aula dele, foi do colégio, né? E o pai dele dizia muitas vezes: o espírito do fulano é muitas vezes mais adiantado do que o meu, né? E era mesmo, uma pessoa dócil e firme ao mesmo tempo, ele sabia dosar os comportamentos, né? Então ele diz assim: é muito frequente isso, vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra, né? Nós vemos pessoas altamente grosseiras, não são agressivas, mas são grosseiras devido à educação, né? Não muito trabalhada, e que tem filhos que são verdadeiros flores, né? No vestir, né? Conheci famílias em que a maioria deles eram pessoas que até na roupa, elas se vestiam com roupas pesadas, e tinha um deles que o camarada tinha um toque de mágico, né? Tudo que ele vestia dava certo pela elegância que ele tinha natural, né? Então há muito disso, assim como muitos espíritos que são nascem já com más tendências e renascem em famílias de uma certa cultura e educação para poder burilar, para poder serem lapidados, né? Muitas vezes não se consegue. É tanto que os noticiários mostram aí pessoas que eu costumo classificar classe A, classe B, e que são verdadeiros marginais, né? Pessoas formadas que cometem crimes, né? Médico que recentemente está envolvido na morte do filho e tal. Está na natureza desses espíritos fazerem isso, né? Claro que serão mais cobrados do que os outros, porque nós temos até um juiz, né, que está aí para desenganar, coitado. E há uma frase bíblica que diz: muito será pedido a quem muito foi dado. Então, quanto mais informações nós temos, mais responsabilidades fazem parte do nosso currículo, né? Então, médicos que são verdadeiros açougueiros, né? Sabem que trabalham ruim e fazem isso. Então, renasce.
E como criança ganha como espírito ganha um novo corpo, né? Não é que ele entrou no corpo do neném, né? Uma vez nós estávamos, já contei isso, na penitenciária feminina, fazendo uma visita, e uma das detentas disse: William, eu não aceito esse negócio de reencarnação, né? Porque como é que uma criança inocente recebe o espírito de Lampião? Eu imaginei a imaginação dela, né? O nenenzinho nascendo e o bichinho já tinha ver com o olho cego, de óculos, chapéu de couro, né? Tudo encarnado naquela. Isso não é dessa maneira que nós nascemos. Nós nascemos buliçosos, brincalhões, que é até para o pessoal aceitar, né? Os pais da gente aceitarem. O bichinho tão bonitinho. Às vezes o camarada é um espírito altamente agressivo, né? Doentio. Então tem que ser vacinado, né? Se atender logo é melhor. Então, nós vacinamos contra sarampo, catapora, tudo que você pensar. E às vezes não somos vacinados, ou não vacinamos os nossos filhos com o amor, com a fraternidade, com a correção, com a educação, não é? As pessoas acham que, meu filho está sendo educado no colégio. Não, a educação encarna, o colégio ensina, o colégio é a cultura, né? Certo? Já vi um pai, ele dizia: eu gostei muito que a senhora, como monitora, fez com que ele voltasse para poder vestir a roupa, porque ele não quis vestir a farda hoje. Quer dizer, o pai não teve moral para poder fazer o filho vestir. E o menino ainda usava o celular direto, e a professora proibiu, e ele dizia: eu não consigo, né? Então, Raul Teixeira, uma vez numa palestra, ele disse isso. Ele disse que em casa nós formamos os marginais e os homens de bem. E é verdade, certo? Mas vamos voltar aqui para o céu. Pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em eternidade, em idade novinha, né, não podendo fazer o mal. Ele diz: se não fez o mal, também não fez o bem, né? E Deus não isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque ele é criança, mas porque ele progrediu muito como espírito. E muitos desses espíritos, eles vêm até para ser uma prova para os pais, né? Ou então para complementar uma vida que ele não teve, até por ignorância ou por ateísmo mesmo, não acreditar na continuação da vida. Ele diz: eu prefiro que quando morrer pode me jogar no lixo, pode fazer qualquer coisa, né? Porque eu não acredito na continuação da vida após a morte física, né? E terminam sendo penalizados pelo que negaram tanto, né? Eu frequento as mediúnicas, e não é a primeira nem a segunda vez que eu tenho que conversar com um espírito que não acredita que morreu, né? Está falando através da mente, diz que é homem que só a gota serena, e não percebe que a voz é diferente. Eu digo: você não está vendo que a voz não é sua? É uma voz de uma senhora. É você fazendo feitiço. Quer dizer, eu digo: meu amigo, você acha que se eu fosse feiticeiro eu estava aqui? Aí tinha acertado na quina, não de mesa, mas tudo como fosse loteria. Quando ela fica nessa para você convencer o espírito dele, isso é difícil, né? É difícil. Eu digo: olha, tem uma frase que diz: vivendo e aprendendo. Aqui é morrendo e aprendendo, e você não quer aprender, né? Aí a gente pede paciência. Claro que a gente, no mesmo que eu falo aqui com vocês, eu falo com eles, porque eles são gente. São pessoas que desencarnaram não sabem. E eu tenho que conversar com a conversa. Se eu começar: meu irmãozinho queridinho, eu mato o homem de novo. O cara pode ser diabético, né? Aí eu vou com aquela postura, né? Aí não dá certo. Então eu tenho que falar: não, vamos usar a lógica. Você, quando vai em casa, as pessoas conversam com você. Você ficou mágico, você ficou encantado, você ficou invisível. Aí ele começa a raciocinar. Aí teve um que disse assim: eu pensei que estava doido, e só viram os espíritos do outro dizendo que eu tinha morrido. Eu pensei que estava bravo. Agora não sei se é o pior, morrer ou ficar doido. Eu digo: e quando o cara tem as duas coisas ao mesmo tempo?
Né? Morreu e ainda está insistindo, tem tudo doido. Né? Vamos lá. O que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Eles recomeçam uma nova existência. Né? Algumas há de parecer que trazem do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, o instinto mesmo para o roubo e homicídio, não obstante os bons exemplos dados pelos que com ela convivem. Você procura fazer, procura educar. Tem criança que você percebe que ela é maldosa, porque ela já traz dentro dela aquilo dali. Aí você tem que vacinar, né? Tem que chamar a atenção, porque senão você vai ter que lembrar um ditado, é o novo, muito antigo, que minha avó dizia: quem não faz o filho chorar, chora com ele e por ele. E é verdade, não é fazer chorar, negar qualquer coisa não. Eu quero almoçar, a vossa não. Não, você tem que dar o não para as coisas que realmente possam funcionar, né? E depois aquela coisa, às vezes a obediência é tão grande, né? Que a criança às vezes obedece à mãe mesmo. Professor, antigamente tinha aula de religião, né? Dizem que isso aconteceu, não sei. Mas contador de história, ele nunca nega as coisas. Aí dizem que ele estava lá na escola, na aula de religião, e a professora falou tão bonitinho do céu, cheio de anjinho, certo? Aqueles querubins voando, né? Tudo gordinho, rosadinho, os outros anjos maiores, né? Os serafins tocando arma, aquele negócio todinho. E disse que o Zequinha estava só para prestar atenção. Aí quando terminou, a professora disse: não é lindo o céu? Aí disse: é lindo. Ela disse: quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão, menos o Zequinha. Ela disse: Zequinha, você não quer ir para o céu? Não, não quero não. Mamãe disse que quando terminasse a aula eu fosse para casa. Bem, eu consegui fazer com que vocês se ligassem agora, né? Porque quando cada um de nós chega aqui, a gente funciona como se fosse um rádio portátil, não é? Né? Tá, uma estação, a outra está noutra estação. Então há uma coisa muito heterogênea de cada um está pensando: será que eu tranquei a porta? Ou será que eu fui isso? Ixi, tomara que não fale muito para poder a gente para casa mais cedo, o negócio todo, né? Então, quando a gente começa a conversar sobre um assunto, então todo mundo se liga no assunto, né? E quando você conta uma história, que eu aprendi justamente com esse pessoal, o Cornélio Pires, o Sebastião Godoy Paiva, o próprio Cristo, né, que é um contador de história, nas paradas dele, fazer com que as pessoas se ligassem. Então, quando a gente puxa todo mundo para o mesmo caminho, e quando a gente faz com que as energias se tornem quase iguais, né, com a mesma tonalidade, a mesma vibração e frequência, nós nos tornamos o quê? Doadores, né? Nesse instante em que eu despertei o sorriso de todos, nós nos tornamos doadores de energias equilibradas, harmoniosas, alegres, que foram e serão usadas com certeza no emoção espiritual para poder beneficiar a tantos que são trazidos aqui, já desencarnados, para tratamento. Boa noite, até o outro mês, se Deus quiser. A próxima música também do papel cristão com vocês. Então... Acima das
Meus amigos, muito boa noite. Nós hoje comentaremos o item 6, a mensagem do Espírito Lázaro, que foi transmitida em 1861, lá em Paris, intitulado Afabilidade e Doçura, que é extraído do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo intitulado Bem-aventurados os dóceis e pacíficos. A afabilidade e a doçura são qualidades através das quais a criatura manifesta o seu sentimento de amor ao próximo. Quando nós pomos em prática a virtude de ser benévolo, de ter boa vontade com alguém, de ter complacência, ou ainda de ser indulgente com o próximo, nesse caso nós estamos de fato empregando a caridade, porque é a partir exatamente dessa troca de experiências, essa troca de experiências que se foca no bem-estar do próximo, é que nós estamos realmente praticando a caridade, que, se é possível nos aproximarmos do amor de Deus para com o ser humano, formando dessa maneira o alicerce para a bondade, para o nosso bom coração, para a nossa compaixão. Nós falamos muito no próximo, mas quem seria esse próximo? Essa pergunta ela é muito salutar, porque muitos ainda enxergam o próximo somente aqueles que estão fora do lar ou aqueles estranhos, passando assim a ideia equivocada, a ideia enganosa, que apenas os estranhos é que são classificados como próximos. Esta é uma das desculpas psicológicas, portanto, uma desculpa de autodefesa que muitos utilizam para serem elegantes, passarem uma ideia de elegância, de cortesia, de educação, mas somente com estranhos. E, por consequência, serem rudes, ou pelo menos amistosos, com aquelas pessoas que estão no seu convívio no dia a dia. Pessoas que agem assim são bondosas com quem é de fora, mas muitas vezes são até tiranas em casa, no ambiente familiar, e fazem com que a família e os seus subordinados se sujeitem à sua vaidade, porque dessa forma pode gerar-se um tipo de compensação para a demonstração do seu poder ou da sua pseudo-autoridade. E o interessante é que essas pessoas
que agem assim não tentam impor essa sua pseudo-autoridade a estranhos, porque esses estranhos com certeza a desmascarariam e a colocariam no seu verdadeiro lugar. Claro que se deve esperar que a benevolência para com os semelhantes, que é o fruto do amor ao próximo, o que acaba gerando a afabilidade e a doçura, que é o nosso tema, esteja sempre em primeiro lugar quando nós estamos em contato direto com o ser humano, com o nosso semelhante. Mas nós sabemos que as aparências enganam. E não é por acaso que a elegância, essa cortesia e essa educação podem facilmente camuflar sentimentos que ainda são carentes de um crescimento interior, ou seja, são atitudes que podem perfeitamente se converter em fingimento ou máscara para uso diante daqueles julgados estranhos. Quantas e quantas vezes nós temos chefes de família que são extremamente queridos fora do ambiente do lar e são verdadeiramente detestados dentro do ambiente doméstico. E muitas vezes, quando a família até faz algum tipo de crítica ou de comentário, os estranhos consideram aquele comentário injusto, exatamente porque não condiz com o procedimento que essa pessoa tem em sua casa. Pois é, o mundo, ele está cheio, está repleto de pessoas sorridentes, extremamente simpáticas, mas que carregam veneno em seu coração. Essas pessoas se julgam justas, pelo menos boa parte delas, e de certo modo até muito doces, muito dóceis no trato com os outros, mas isso desde que ninguém as perturbe, que ninguém contrarie os seus venenos, esquecendo-se de aplicar a empatia, aquilo que Jesus falou, isso é, esquece de se colocar no lugar da outra pessoa. Aliás, essa questão de ter ódio, por exemplo, de nutrir sentimentos negativos pela pessoa, de você alimentar ódios, alimentar indiferenças, sentimentos negativos, é a mesma coisa que você tomar veneno, o seu próprio veneno, e querer que o outro é que seja envenenado. É você pegar uma brasa acesa na mão e querer que o outro é que se queime. Claro que nós temos de aceitar as pessoas como elas são. Isso aí é dever de cada ser humano. Mas ao mesmo tempo, é dever nosso tentarmos a cada dia que passa buscarmos o melhoramento, buscarmos sermos melhores, nem que seja devagarinho, um passo de cada vez. Mas nós nunca podemos estagnar. Quantas pessoas entram para o centro espírita, por exemplo, e têm determinadas posturas, determinadas atitudes que não são condizentes com o respeito, com a doçura e a afabilidade ao próximo, e depois de 15, 20 anos, bate no peito orgulhoso e diz:
Eu sou espírita há 20 anos e continua com aquela mesma falta de doçura, de afabilidade, de respeito para com o próximo. Serviu a sua entrada no Espiritismo? Lógico. Muitas coisas boas foram processadas no seu interior e com certeza ela 20 anos depois não é mais aquela pessoa que era, mas que ainda conserva dentro de si muito que precisa ser trabalhado. Como por exemplo, nós temos de deixar de perder a mania de nos preocuparmos com os defeitos dos outros. Devemos nos policiar com a nossa língua, mesmo que sejam verdadeiras as falhas dos outros, e assim focar a nossa transformação íntima, portanto, buscando consertar os nossos defeitos. Primeira coisa, termos consciência, nos conscientizarmos dos nossos defeitos, para em seguida tentarmos corrigir os nossos defeitos. Nós não estamos aqui para virarmos santos, para sermos canonizados. Tivemos agora a canonização no sábado de 2 papas, né? Nós não estamos aqui para sermos canonizados, para sermos santos. Mas o único dogma existente na doutrina espírita é a evolução do espírito, da qual nós não podemos fugir nunca. O nosso querido Chico Xavier, ele dizia: eu permito a todos serem como quiserem, e a mim como devo ser. Todos nós gostamos de ser bem tratados. Todos nós gostamos de atenção. Todos nós gostamos de carinho, de compreensão, de tolerância. Enfim, todos nós gostamos de um clima de amor e de fraternidade. Mas para que nós consigamos tudo isso, é necessário também darmos isso aos outros. Se nós gostamos que nos tratem com atenção, nós precisamos também ser atenciosos com os outros, ser atenciosos com as pessoas. Se queremos carinho, nós devemos também ser carinhosos com as pessoas. É difícil, claro, manter o equilíbrio e agir com tolerância, com afabilidade e com doçura. Mas isso acontece porque as pessoas não valorizam essas virtudes. E muitas vezes acham que pensam que ser bom é sinônimo de fraqueza. Inclusive, muitos não espíritas até nos consideram tolos, ingênuos, acham que nós somos bobocas. Infelizmente, nós ainda vivemos num mundo que é dominado pelos violentos. O Eudo hoje deu aqui o índice de violência. O mal ainda predomina no mundo onde os bons são considerados fracos, babacas. Mas isso não é verdade. Podem ter certeza que isso vai mudar, pelo menos já está mudando. Ser tolerante, agir com afabilidade e doçura, não é sinal de fraqueza. Muitas vezes nós temos vergonha de sermos educados. Sentimos vergonha de agir com cortesia,
com polidez, com doçura, e nós desprezamos as riquezas do nosso mundo interior. Devemos distribuir a alegria do mesmo jeito que nós queremos que as pessoas nos passem alegria. Nós necessitamos saber quem somos, quais são os nossos defeitos e as nossas virtudes. Nós chamamos isso de processo de autoconhecimento. Quando nós entendemos, nós passamos a entender isso, então a nossa transformação já começou. Que o nosso Criador nos ilumine para que nós possamos buscar esses recursos naturais que irão dilatar as nossas mentes, para que nós possamos nos transformar em verdadeiros espíritas que saibam de fato empregar a afabilidade e a doçura. Que nós façamos sempre exames de consciência, meditemos sobre a nossa forma de agir, a nossa forma de ser, como nós nos relacionamos com as pessoas. Nós devemos nos perguntar todo dia se fomos tolerantes, se agimos com afabilidade e doçura, se fomos pacientes. E se não formos, e se ainda temos dificuldade de colocar em prática essas virtudes, vamos usar de tolerância para conosco, para com nós próprios, respeito para com nós próprios. Façamos a nossa parte e comecemos agora mesmo a transformar a terra num lugar melhor. É o que o Espírito de Lázaro nos diz nessa mensagem. Ele diz o seguinte: não basta que dos lábios escorra leite e mel. Se o coração for alheio a isso, será hipocrisia. Eu gostaria de terminarmos com um poema de Fernando Pessoa, do livro Eu Profundo, de 1912, chamado A Prece, que tem muita relação com o que nós acabamos de comentar aqui. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte. O sol és tu, a lua és tu e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tu estás, teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vida para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento ou no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. E torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. E assim seja.
Meus irmãos, nós estamos com uma pessoa muito querida, não só a nossa amizade, como também de todo o movimento espírita, hospitalizada na UTI do Hospital Unimed. A nossa querida irmã veneranda, tia Carmen, ela está hospitalizada, está na UTI, e nós pedimos que todos nós possamos assim direcionar os nossos bons pensamentos, né, para que seja a vontade de Deus, né? Essa grande obreira, essa grande trabalhadora da doutrina espírita, que possa receber de nós os melhores pensamentos e que seja feita a vontade de Deus. Estudos apontam que o brasileiro gosta de ler pouco. Talvez isso possa influenciar ainda, né, no que atualmente nós presenciamos. E às vezes alguns colegas nossos não gostam que eu daqui apresente alguma obra, né, para que se possa ler, para que se possa estudar. Eu digo, rapaz, eu discordo. Porque primeiro, a doutrina, ela é a primeira a incentivar que nós possamos estudar, né, para ter conhecimento. E Jesus, ele foi bem claro quando disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós sempre estamos trazendo algumas obras que, com toda sinceridade, nós passamos assim por uma avaliação. E o melhor é que essas obras, para nós, ela tem um retorno monetário muito pequeno. Essa que é a verdade, né? Então, gente, com a proximidade do Dia das Mães, nós trouxemos aqui algumas sugestões, apenas sugestões. Mas se alguém quiser adquirir, é bom que também está nos ajudando. Porque eu costumo dizer a essas pessoas que questionam esse meu procedimento, eu digo, meus irmãos, os espíritos desencarnados não vêm pagar o zelador, a conta de luz, telefone e mais alguma despesa da casa. Eu, como sou responsável por essas despesas, que o diga. Então a gente tem que se rebolar e tem que se mexer. Pois bem, então aqui eu estou apresentando esse CD maravilhoso. Nem os R$15, que é o preço dele, paga essa capa. Porque o conteúdo musical dele, Beethoven, Bach, é maravilhoso. Esse CD. E esse CD a casa vai presentear para uma pessoa também muito querida nossa, para a esposa desse cidadão que eu nunca cheguei a vê-la nessa casa. Mas o seu Antônio vai levar para a sua esposa e dizer que o Serpa está presenteando esse CD, tá ok, seu Antônio? Para a sua esposa. Gente, no dia 29, na próxima terça-feira, este livro estará completando 150 anos de lançamento. O Evangelho segundo o Espiritismo, para nós é a bússola, é o parâmetro, né, daquilo que nós tanto exigimos de nós mesmos, que é a melhoria moral e espiritual, né? Então ele estará fazendo 150 anos no próximo dia 29,
E esse livro está sendo vendido a apenas R$ 5 na nossa livraria, né? Esse livro eu costumo sempre presentear as pessoas que estão nas primeiras filas, né? Alguém já reclamou, aqui quem está atrás não tem direito e tal, é só vir para frente. E eu vou dar para essa jovem aqui, você tem o Evangelho? Tem? A minha irmãzinha tem? Então pronto, para essa irmãzinha. Gente, eu tenho mais 2 obras, né? Essa aqui é maravilhosa. Antologia Mediúnica do nosso querido Chico, né? Mãe. Coisas maravilhosas que com certeza a mãe de vocês irão adorar. Esse aqui custa R$20. Esse aqui também já é um best-seller, já foi bastante vendido. As Mães de Chico Xavier. Esse livro, ele passou por uma tiragem maravilhosa, né? Ó, todo figurativo, né? Maravilhoso, com depoimentos de jovens, né? Esse livro, pelo seu conteúdo, pelo seu material, ele está um pouquinho mais caro, custa R$30, né? Então, eu não estou fazendo aqui nenhuma imposição, né? Que vocês comprem ou não. Apenas com toda sinceridade. O nosso intuito é que vocês possam ter o melhor. Apenas isso, tá ok? Então eu quero pedir desculpas a vocês, né? Queremos também agradecer a oportunidade, dizendo que a nossa próxima palestra será na quarta-feira com a nossa irmã Rejane. E o título é O Objetivo da Encarnação, né? Porque é necessário ir e voltar tantas vezes quantas forem as necessárias, né? E no mais, agradecer a presença de vocês, né? Desejar para as mamães um dia maravilhoso, de hoje praticamente há 15 dias, né? Que é no segundo domingo de maio. Que Deus, o Pai misericordioso, abençoe a todos. O agradecimento também aos nossos irmãos que compartilham sempre conosco desse trabalho e que Jesus, o Senhor e Mestre, nos leve de volta aos lares. Nós gostaríamos de fazer uma ressalva que o passe será administrado as primeiras pessoas que estão aqui nas cadeiras e os idosos, as crianças e seus acompanhantes, né? Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Cheguei, trazendo
música Acreditar, página 21.
Chamado, página 86.